Hoje eu vou contar a história do Senhor Abravanel. Falando assim, você pode até não saber quem seja, mas quando eu falo Silvio Santos, eu tenho certeza que você sabe quem é. Mas antes que eu te conte essa história, se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder a notificação assim que eu postar um vídeo novo. E vamos para a história. Silvio Santos nasceu em 12 de dezembro de 1930, na Travessa Bem-TV, no bairro da Lapa, na região central da cidade do Rio de Janeiro, que até então era a capital do Brasil e sede do então Distrito Federal. Ele é o primeiro filho de um casal de imigrantes vindo em 1924 para o Brasil. O sobrenome artístico surgiu quando ele participou do programa de calouros comandados pelo apresentador Jorge Cury e o produtor Mário Ramos. O primeiro tipo de produto que começou a comercializar foi capa para título de eleitor. Sua voz começou a chamar a atenção e ele foi chamado para fazer um teste na Rádio Guanabara. Passou em primeiro lugar, mas logo resolveu voltar a trabalhar como camelô porque faturava mais. Em 1948 ele serviu o Exército Brasileiro na Escola de Paraquedistas. Enquanto servia no Exército, Silvio Santos voltou para a rádio. Como não atuava como paraquedista aos domingos, passou a trabalhar na Rádio Mauá, nesse dia da semana. Depois, transferiu-se para a Rádio Tupi. Também trabalhou na Rádio Continental de Niterói. Por trabalhar em Niterói, Silvio era usuário do serviço de barcas do Rio de Janeiro. Ao perceber que podia colocar um sistema de música para animar as viagens, preferiu apostar nesse novo tipo de serviço e pediu demissão da Continental. Conseguiu a aparelhagem e criou um serviço que trazia música e propagandas. O sucesso foi tanto que as barcas passaram a ter um bar e um bingo, onde o consumidor comprava refrigerante e ganhava uma cartela para concorrer a prêmios como jarras e quadros. Com o êxito do sistema de barcas, Silvio passou a ser o principal cliente da Antártica na venda de refrigerantes e cervejas. Logo, passou a ser amigo de um dos diretores da empresa. Quando a barca ficou em reparos, Silvio foi convidado para ir para São Paulo. Conseguiu uma vaga na Rádio Nacional de São Paulo e continuou a carreira de empresário, criando uma revista chamada Brincadeiras para Você. Criou também uma caravana para se apresentar aos sábados e domingos em circos e clubes ao lado de outros artistas, que acabou ganhando o nome de Caravana do Peru que Fala. Em 1958, Silvio participou de alguns teledramas na TV Paulista. Em 1958, Manuel de Nóbrega administrava junto com o alemão o Baú da Felicidade, que vendia brinquedos a prazo. O radialista contribuía com anúncios na Rádio Nacional, enquanto que o sócio tocava a empresa. Entretanto, ele passou a ter dificuldades com a companhia, que não conseguia entregar os tais baús de brinquedos. Manuel havia sido traído pelo sócio alemão, que ficou com o dinheiro. Silvio acabou assumindo a empresa, atendendo a um pedido de Manuel e se tornou sócio. Ao conhecer a sede, descobriu que o Baú da Felicidade funcionava numa espécie de porão na rua Líbero Badaró. Silvio pediu ao alemão para que fosse embora, pois tinha ordens para comandar a empresa. Então, ele pediu para que Manuel de Nóbrega continuasse a fazer os anúncios na Rádio Nacional. O negócio passou a crescer sob o comando do Silvio Santos, que mudou a sede da empresa, além de conseguir uma parceria com a Estrela na fabricação de 40 mil bonecas. Manuel de Nóbrega deixou a empresa sem jamais ter conhecido a sede, fazendo com que Silvio assumisse o controle total da companhia. O Baú passou a ser base dos programas que Silvio viria a apresentar na televisão. Dessa forma, Silvio manteve o sistema de crediário. Silvio ganhou a chance de estrelar seu próprio programa de televisão, adaptando o formato dos shows, espetáculos e sorteios que fazia no circo. Seu primeiro programa, Vamos Brincar de Forca, estreou em 1960 e era transmitido pela TV Paulista, Canal 5 de São Paulo à noite, tendo obtido um imenso sucesso. Ficou poucos meses nessa faixa de horário, pois a TV Paulista desejava uma programação de variedades nas tardes de domingo, já que a emissora só iniciava a programação por volta de 3h30. Já em 1963 foi lançado o programa Silvio Santos, sua principal marca. Outras de suas marcas conhecidas também começaram a ser veiculadas nessa época. Em dezembro de 1962, entrou no ar o Pra Ganhar é Só Rodar. Em 1965 já existia o Festival da Casa Própria. Na Tupi apresentava o programa às quartas-feiras, incluindo atrações como Festa dos Sinos, Cidade contra Cidade e Silvio Santos Diferente, que foi transferido para a Record em 1976, ficando no ar de março até setembro, quando Silvio parou temporariamente de fazer programas à noite. Em 1966, a TV Paulista se transformou na TV Globo São Paulo, e Silvio assinou um contrato de 5 anos com os novos proprietários.
Atingiu a liderança de audiência ao vencer o programa Jovem Guarda de Roberto Carlos na Record. Na medida em que aumentava o sucesso do programa Silvio Santos, Silvio tinha ótimos resultados financeiros, realizava sorteios de carros, móveis e eletrodomésticos. Em 1969, a Globo passou a exibir o programa Silvio Santos em rede para o Rio de Janeiro. Naquela altura, era líder absoluto de audiência. O programa Silvio Santos começou a apresentar em 1971 o Troféu Imprensa. Em 1974, inaugurou a Estúdio Silvio Santos Cinema e Televisão, que passou a ser a base da produção de seus programas, além da produção de comerciais de TV e coberturas jornalísticas. A empresa funcionava na sede da antiga TV Excelsior. No início dos anos 1970, Boni e Walter Clark, diretores da TV Globo, promoveram reformas no padrão da qualidade da emissora, investindo em filmes, esporte, jornalismo e novelas, e acabando com os programas independentes. Para os executivos, o programa Silvio Santos destoava da grade da programação. O apresentador quase saiu da emissora em 1972, mas o próprio Roberto Marinho o convenceu a ficar, renovando o contrato por mais 4 anos. Silvio buscava uma concessão na televisão, mas o contrato com a Globo o impedia de ser sócio de uma outra emissora de TV. Até que Demerval Gonçalves, empresário e amigo próximo de Silvio, procurou também o empresário Joaquim Sintra Godinho, para que pudesse emprestar o nome na compra das ações da TV Record, até que Silvio encerrasse o vínculo com a Globo. O negócio foi feito e Sintra Godinho manteve esse segredo até o último instante. Tudo isso foi necessário para que Silvio não ficasse fora do ar em São Paulo. A primeira etapa para conseguir um canal próprio na televisão seria no Rio de Janeiro, após a abertura da concorrência pelo Canal 11. A intenção de Silvio em ter o canal recebeu o apoio de artistas do Brasil inteiro, até mesmo Carlos Imperial, então crítico de seus programas, manifestou apoio a Silvio Santos. Foi no dia 22 de dezembro de 1975 que o presidente Ernesto Geisel e o ministro Conte de Oliveira assinaram o decreto 76488, outorgando a frequência para Silvio Santos. A oficialização da concessão aconteceu em Brasília, com a presença de Silvio e de Manuel de Nóbrega. Silvio pretendia que Manuel fosse diretor superintendente do novo canal, mas o amigo estava em tratamento de um câncer e faleceu no dia 17 de março de 1976, sem ver a estação ser inaugurada. O primeiro desafio de Silvio Santos era colocar o canal no ar em pouco tempo. Silvio comprou equipamentos nos Estados Unidos, mas viu nos jornais que haveria um leilão da massa falida da TV Continental. Estando interessado na torre, Silvio arrematou o equipamento. A mídia da época informou que o apresentador havia arrematado sucata, mas foi descoberto que os equipamentos da Continental já eram aptos para transmitir a cores. Assim, em 14 de maio de 1976, foi inaugurada a TVS Rio de Janeiro. A programação da emissora era composta por séries e filmes. A partir do dia 1º de agosto de 1976, uma semana depois de deixar a Globo, o programa Silvio Santos passou a ser exibido na TVS. O ano de 1976 também foi marcado pela formalização da compra de 50% das ações da TV Record. Assim, o programa Silvio Santos era transmitido pela Rede Tupi, TVS e Record. Em 1977, Silvio Santos entrou no mercado de telenovelas, quando o estúdio produziu a novela O Espantalho, sendo exibido na TVS e na Record. Silvio prosseguiu na Rede Tupi, embora já houvesse rumores de que a emissora poderia ser fechada. Em seu último contrato, válido a partir do dia 1º de fevereiro de 1980, havia uma cláusula que permitia Silvio migrar para outra rede, sem pagar multa, e o fechamento total da Tupi aconteceu no dia 16 de julho de 1980. As emissoras que até então exibiam a Tupi acabaram migrando para a TVS. Enquanto isso, o governo federal abriu licitação para os canais caçados da Tupi e as emissoras que estavam desativadas. Começou uma batalha política para que Silvio pudesse ser concessionário dos canais desativados. Entre os concorrentes estavam as empresas como a Rádio Jornal do Brasil, Grupo Abril, o Grupo Bloch e a rede de rádios do empresário Paulo Abreu. Silvio pediu para o Ibope fazer uma pesquisa para perguntar aos brasileiros sobre quais grupos o governo deveria entregar as concessões da televisão. Os resultados, que colocavam o apresentador como grande favorito do público, foram publicados nos jornais dia 26 de outubro de 1980. Em 1981, através de um lobby com a primeira-dama Dulce Figueiredo, com quem tinha longas conversas por telefone, Silvio Santos foi um dos vencedores da concorrência pública no governo federal. A outra empresa vencedora foi o Grupo Bloch, que formou a Rede Manchete. Silvio foi o vitorioso pelo Canal 4 de São Paulo, a antiga Tupi. O objetivo seguinte foi colocar a nova emissora no ar rapidamente.
foram reaproveitados os ex-funcionários do antigo canal paulistano. A transmissão foi feita a partir da torre da Record, com transmissores importados da RCA norte-americana. No dia 19 de agosto de 1981, às 9h30, entrava no ar a TVS São Paulo, que, junto com a TVS Rio de Janeiro, formavam as duas primeiras emissoras do sistema brasileiro de televisão. A popularidade de Silvio Santos fez o novato SBT crescer em audiência e incomodar a líder Rede Globo, inclusive fazendo estratégias nada convencionais para garantir a liderança do público. Em 1987, a emissora adquiriu os direitos da minissérie Pássaros Feridos. A partir de 1991, Silvio Santos estreou um de seus maiores sucessos, o Topa Tudo por Dinheiro. A atração atingiu rapidamente a liderança na audiência, mas chegou a sofrer investigação do Banco Central, pois Silvio jogava notas de dinheiro dobrada como aviões ao público. A acusação de danificação não chegou a ir para frente. Outro sucesso veio no mesmo ano, que foi o sorteio da Telecena, através da liderança de capitalização, uma das empresas do grupo Silvio Santos. O título de capitalização foi um grande sucesso, gerando grandes filas na audiência dos Correios. Em 1993, a modalidade rendia 40 milhões de dólares ao ano para Silvio. Silvio Santos deu início em 1998 o Teleton, sendo criado junto com Hebe Camargo. Anualmente, o SBT passou a reservar um dia da sua agenda para arrecadar doações para a Associação de Assistência às Crianças Deficientes, sendo inspirado em uma iniciativa do comediante Jerry Lewis. O programa recebe atrações musicais e tem a participação de vários artistas, inclusive de emissoras concorrentes. Em 1999, Silvio Santos estreou o Show do Milhão, outro sucesso de audiência. O programa de perguntas e respostas, exibido na faixa da noite, chegou à liderança de público. O auge veio em 2002, quando a Nestlé foi a principal patrocinadora ao investir cerca de 60 milhões em publicidade. Em 21 de agosto de 2001, a filha de Silvio Santos, Patrícia Abravanel, foi sequestrada na própria da sua própria casa, no Jardim Morumbi, em São Paulo. Depois de alguns dias de negociação, o resgate foi pago e Patrícia foi liberada. O sequestrador, Fernando Dutra Pinto, acabou sendo perseguido pela polícia e matou a tiros 2 policiais. Sem ter para onde ir, acabou invadindo a casa de Silvio Santos no dia 30 de agosto, sendo que o apresentador estava na sala de ginástica fazendo exercícios no momento, facilitando o trabalho do sequestrador de manter Silvio e toda a família como reféns. Silvio convenceu o sequestrador a liberar rapidamente as outras pessoas da família e seguiu em cativeiro em sua própria casa durante 7 horas. Fernando só se entregou com a chegada do governador Geraldo Alckmin, que garantiu a integridade do criminoso. A pandemia de Covid-19 fez Silvio Santos ficar afastado das gravações de seu programa. Em dezembro de 2020, ele comemorou seu aniversário de 90 anos em casa, ao lado da família, e em julho de 2021 retornou às gravações do programa Silvio Santos, mas voltou a ficar longe dos estúdios após ser internado por Covid-19. Desde então, Silvio preferiu ficar afastado da televisão. Embora não tenha anunciado oficialmente a sua aposentadoria, em abril de 2023, Daniela Beirute, filha de Silvio, assumiu a vice-presidência do SBT, ganhando mais poder na gestão da emissora.